Boa noite, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez convosco para continuarmos com a leitura e comentário da mensagem Casamento e Divórcio, pregada por William Mario Branham, dia 21 de fevereiro de 1965. Então, como nós vimos, o irmão Branham baseando no que disse Jesus, que no princípio não foi assim. Qual era o princípio que Jesus estava se referindo? Antes da queda do homem. Então, quando houve a queda do homem, de Eva e Adão, nós vemos que aquela posição que Eva tinha, coigual a Adão, Deus disse que o teu desejo é para o teu marido e ele dominará sobre você. Quando a serpente passou a rastejar, quer dizer, perdeu aquela forma ereta, andar de pé, e Adão, Deus amaldiçoou a terra e disse que ele viveria do suor do seu rosto. Então, nós temos até aí o primeiro pacto, que corresponde àquilo que Jesus estava dizendo sobre casamento e divórcio. Quando os fariseus disseram, Moisés disse que pode dar carta de divórcio por qualquer coisa, daí Jesus disse, não é assim, no princípio não foi assim. Então nós devemos olhar para o princípio, as escrituras, e sendo casamento e divórcio uma questão bíblica, é claro que temos uma resposta bíblica para os nossos dias. E eu penso que a resposta não está nos tribunais, não está nos congressos estabelecer leis, mas para você que é um cristão, uma cristã, a resposta está justamente dentro das Escrituras. Então vamos continuar com o parágrafo 199. Primeiro era apenas um pacto. Adão e Eva eram coiguais. Um homem e uma mulher. Agora, a mulher pecou e o que ela faz? Isso lançou todos eles na morte. E Deus teve que fazer um pacto conforme isso, outro pacto. E aqui está bem aqui em Gênesis 3,16, ele fez outro pacto. Agora, é para o mundo ser repovoado, não pela criação original de Deus, como no princípio, não pela criação original, mas por desejo sexual. Agora, isso se encarrega do princípio, não se encarrega? No princípio havia somente um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Porém, quando ela cruzou essa linha e trouxe este pecado, agora é para o mundo ser repovoado por sexo, não por criação, por sexo. Está vendo onde a mulher está agora? Agora? Porém, essa é a maneira como o mundo é repovoado hoje, através de mulheres. Essa é a razão porque Jesus teve que vir através da mulher, para trazer isto de volta ao seu princípio original, sem desejo sexual. Ele nasceu virginalmente, porém, aleluia, virá um tempo quando não haverá mais sexo. Mas Deus chamará seus filhos do pó da terra de volta como eles estavam no original. Não através de alguma mulher, porém através da moldagem do barro e das luzes cósmicas e do petróleo. Ele criará novamente como ele criou Adão a primeira vez. Jesus tornou isso possível, por Deus fazê-lo homem e entrar no mundo de modo que pudesse morrer através desta mulher. Agora é tempo de prova pelo pecado. Agora vocês veem então
Após o princípio, foi algo mais que foi introduzido. Agora isto irá chocá-los. Vocês estão cansados? A congregação diz não. Somente se sentem quietamente só mais um pouquinho. Então nós vemos que depois que o homem caiu, a mulher, então o segundo pacto, a terra teria que ser povoada através do sexo, do relacionamento. E assim tem sido. Mas Jesus, ele veio não através do sexo. Não, não. Foi uma criação de Deus no ventre da Virgem Maria. Isso mostra o que é que Deus vai fazer. Então, quando o duplo pacto foi feito por meio de homem e mulher através do sexo, outro pacto completamente, não o pacto original, mas outro pacto. Agora, o que foi introduzido? A poligamia em tudo. Então, após o princípio, a poligamia foi introduzida tanto no homem quanto nos animais. Após o começo, a queda, Deus agora secundariamente estabelece uma nova natureza novamente, por sexo. Deus criou a primeira sem sexo. Vocês creem nisto? Agora, é outro pacto com a natureza. Ele o estabelece em outra ordem por sexo. Segundo pacto, um macho, muitas fêmeas. Um servo e um harém inteiro de servas. Está certo? Um touro, um rebanho inteiro de gado, vacas. Um galo, um quintal cheio de galinhas. Está certo? Um Davi, segundo seu coração, com 500 esposas, com 100 filhos nascidos a ele em um ano. De diferentes mulheres, um homem segundo o coração de Deus, um Salomão com 1000 esposas. Porém, notem agora, ao princípio não foi assim. Porém, agora é, pois, após o princípio. A mulher fez isto, então ela simplesmente se tornou o que ela é agora. Estão vendo? Davi, o rei, representou a Cristo. Então, voltando aqui rapidamente, vocês vejam que quando houve a queda, então a coisa mudou. O ser humano, tudo passou a ser povoado através do sexo. Quer dizer, essa não é uma vontade perfeita de Deus, mas é uma vontade permissiva. E vemos que Deus permitiu, nessa vontade permissiva, a poligamia. Um Davi com 500 esposas, um Salomão com 1000 esposas, um galo com um monte de galinhas, um boi com um monte de vacas. Então entrou a poligamia. Mas no tempo, no princípio, não era assim. Vocês estão compreendendo. Davi, o rei que representou Cristo. Tenha isto em mente, representou Cristo. Vocês creem nisto? Congregação diz amém. Cristo está sentado, vai se sentar no trono dele. E este Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve 500 esposas. Estão vendo o que eu quero dizer? Davi com suas 500 esposas, Salomão com suas 1000. E Salomão é o filho de Davi no natural, o que representa Jesus Cristo, o filho de Davi no espiritual. Porém, essa é vida natural de sexo. Esta será espiritual, criada. Por quê? Criada. Veja, é assim que foi no princípio, mas não agora nesta vida em que vivemos agora. Note, não fale nisso agora, leve tudo isto no seu coração. Porém, nenhuma daquelas mulheres podia nem mesmo ter mais um marido. Ele é a criação original, não ela. Nenhuma daquelas mulheres podia ter mais um marido.
Porém, aquele marido podia ter 1000 esposas. Isto é, assim diz o Senhor, isto é a Bíblia. Agora eu voltei, sem me apressar, e lhes mostrarei lá atrás, onde isto começou, o que Jesus disse. Agora vocês veem isto claramente? Eles podiam ter tantas. Então, vamos devagar nisso aqui. Quando entrou a poligamia também, nós vemos um Davi, 500 mulheres, mas nenhuma delas podia ter 2 maridos. Isso é um tipo de Cristo. Sua igreja é composta de milhões de pessoas, que é a sua noiva, sua esposa. Mas nenhum cristão tem 2 deuses. Tem 2 cabeças. Você diz, isto foi apenas para Israel, é? Quando Abraão levou Sara ao país filisteu, havia um rei ali chamado Abimeleque. E Sara tinha 100 anos de idade, nisso mesmo. Porém, ela havia sido transformada de volta a uma mulher jovem e tornada bonita. Vocês sabiam disso? A congregação diz amém. Muito bem. E Abimeleque a quis por mulher. Vocês se lembram da minha mensagem sobre isto? Abimeleque quis tomar Sara por mulher. Provavelmente tinha um harém, mas ele não poderia tomá-la se ela estivesse casada com Abraão. Desse modo, Abraão disse a Sara, diga que você é meu irmão, porque ele me matará de modo que possa tê-la. Porque ele simplesmente não afugentou Abraão do país e tomou sua esposa e prosseguiu? Isso não era uma lei somente com os crentes, mas para todas as pessoas na criação. Pecador ou santo, você é responsável. Homem, por estes atos, ali estava um rei pagão. Quantos sabem que essa história é verdade? Amém? É a Bíblia. Gênesis por volta do capítulo 16, eu acho. Note Abimeleque. A teria tomado por esposa. Ele se preparou para receber esta nova moça hebraica. E ele disse, este é meu. Ela disse, este é meu irmão. E ele disse, essa é minha irmã. E Abimeleque disse, eu simplesmente a tomarei por mulher então. Você poderia imaginar um homem fazendo uma coisa dessas? Porém, ele fez. E então, aquela noite, quando foi dormir, o Senhor lhe apareceu em um sonho e disse, Abimeleque, vai ser punido de morte. Ele estava protegendo essa corrente de sangue judeu ali. Veja, ele disse, vai ser punido de morte, estás para casar com a mulher de outro homem. Ele disse, Senhor, tu conheces a integridade do meu coração, disse. Não me disse ela que aquele era seu irmão? E não disse ele próprio, essa é minha irmã? Ele disse, eu conheço a integridade do teu coração. Essa é a razão porque não te permiti pecar contra mim. Está certo, disse, devolvo-lhe a esposa porque esse homem é meu profeta. E a não ser que tu lhes devolvas a esposa e peças que ele ore por ti, não o teu sacerdote. Se ele não orar por ti, tua nação inteira está perdida. Amém? Ali está a sublime graça, correto? Tua nação inteira está perdida. Essa é a esposa daquele homem, e ele é meu profeta. Amém? Isso é assim, diz o Senhor. Isso é a escritura, correto? Agora nós verificamos que a morte foi causada. A morte por causa do pecado da mulher vem através da mulher e não do homem. Pela maneira dela viver sua vida e por meio dela, toda a morte vem. Sua maneira de dar vida é morte. Quantos sabiam disso? Jó 14, se quisesse adotar a escritura. Se quiserem adotar a escritura.
Eu tenho se questionar isto, eu tenho escrituras anotadas para tudo isto. Se quiserem ler 14, Jó 14, ali diz: o homem nascido da mulher é bem poucos dias e cheio de inquietações. Está certo? Sai como a flor, ele se seca e definha. E assim por diante. Estão vendo? Todo homem que nasce da mulher, nasce na morte, tão logo vem. Porém, quando ele nasce na criação de Deus, ele não pode morrer. Ele é daquela outra árvore que estava no jardim do Éden. Cristo, vida eterna, vem pela árvore. Você diz, ela era uma árvore? Certamente. Bem, eles dizem, tu não tomarás desta árvore. Deus disse, em Gênesis lá atrás, tu não tomarás desta árvore. Ora, a mulher é a árvore da ciência do bem e do mal. Ela é a árvore frutífera. Você é o fruto da sua mãe. O fruto do ventre é você, isso mesmo. E então o fruto da árvore da vida vem, que estava no jardim do Éden, é Cristo. Através da mulher vem morte, através do homem, na criação original, vem vida. Nascer de mulher é morte, nascer de Cristo é vida. Dá para vocês entenderem? É aí, agora vocês estão vendo aonde as deusas foram, não estão? O primeiro Adão e Eva tipificaram o segundo Adão e Eva. Vejam a multiplicação. Agora, a multiplicação de Adão e Eva foi através do sexo, para repovoar a terra. Porém, no princípio não foi assim. Deus somente fez um macho e uma fêmea, como ele fez suas outras criaturas. Veja, legal, exatamente como a igreja. Agora vamos, em vista destas verdades vindicadas por Deus, examinar um pouco mais, se vocês quiserem. A congregação diz amém. Muito bem. Agora, isto pode ferir só um pouquinho, até que cheguemos ao âmago da questão, porém vou lhes mostrar a verdade disto. Não há ministro que possa se casar com uma viúva. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler isso? Muito bem. Procure nos Levítico 21, verso 7 e Ezequiel 44, verso 22. E isto lhes mostrará que não era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Este tipo é da Virgem, noiva de Jesus Cristo. Porém, eles manuseavam o fogo de Deus. Os sacerdotes manuseavam os filhos de Arão. Nós não temos tempo de ler isso tudo e sair por volta do meio-dia. Nós temos 20 minutos ainda. E aqueles são os filhos de Arão que manuseavam o fogo de Deus. De modo que eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. O Deus imutável disse assim: eles não podiam se casar com outra mulher, e uma mulher que tivesse sido tocada por um outro homem, mostrando em tipo aqui, se vocês querem ver isto, que a igreja do Deus vivo é puramente inadulterada. A palavra de Deus, e não uma denominação que foi manuseada pelo homem. Note, leiamos isto aqui, eu quero trazer isto a vocês, Mateus 5. Jesus falou aqui de algo que é realmente de vital importância. Nós queremos ver isto, Mateus 5. Eu escreverei no meu... Eu marquei alguma das coisas que ia dizer somente aos homens, de modo que foi bem dificultoso eu dizer isto diante das nossas irmãs. Porém, eu quero sair aqui agora antes. Agora, irmã, eu quero colocá-la no lugar da palavra. Antes de nós vermos o lugar da mulher na palavra, a honra que ela tem, a grandeza dela, porque antes nós vimos que a coisa mais baixa é a mulher imoral,
A pessoa que não tem princípios é a coisa mais baixa. Mas agora vamos ver a mulher no seu lugar. Porém, antes o profeta estava nos fazendo um paralelo entre o natural e o espiritual. Como por Eva e Adão veio a humanidade, veio pelo sexo, dali para frente tudo veio pelo sexo, mas Jesus, ele veio pela criação. Deus criou aquele óvulo no ventre de Maria. Maria nada mais, nada menos foi do que uma incubadora. Então vocês podem notar que aí está uma nova criação, como diz a Escritura, a nova criação de Deus. E Cristo, ele tem seus milhões de filhos, de servos, serva, noiva, sua igreja. Como Davi tinha 500, Salomão 1000, mas nenhuma podia ter 2. Da mesma maneira, é assim. Então, é um paralelo. Há um paralelismo. E hoje, quando viemos a Cristo, nascemos de novo, você pode ver, é vida. Nascer pela mulher é morte. É o que todos nós estamos sentenciados, tu és pó e um dia has de voltar ao pó. Mas aqueles que nasceram em Cristo, simplesmente eles têm vida eterna. Não pode morrer. E nós vemos um ponto curioso aqui, onde o irmão Brana ele nos diz, citando as escrituras, tanto Ezequiel 44, Levítico 21, os sacerdotes que ministravam a palavra a Israel, eles não podiam ser polígamos. Essa é a verdade. Não havia polígamos. Ele só podia ter uma esposa. Ele deveria casar com uma virgem ou a viúva de um outro sacerdote. Era isso somente. Que também é um tipo para pastores que manejam a palavra. Você, jovem, que deseja o ministério e tudo mais, então você deva enquadrar com a palavra quando você for buscar alguém para ser a sua companheira. Alguém que não tenha sido tocada por outro homem. Porque isso te desclassificaria como um ministro. Porque o ministro é o tipo de Cristo, nesse sentido. Agora vamos voltar aqui para esse tema, o lugar da mulher. Deus lhe prometeu, e você trate então de ficar bem em seu lugar. Mateus 5,32. Eu quero que você note aqui, para provar esta mesma ideia. De um e muitas. Mateus 30. Eu acho que é Mateus 5,32. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite. Isso é Jesus falando. Aquele que disse no princípio, agora observe. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituições, faz com que ela cometa adultério. Por quê? Ela não vai ficar sozinha. Veja, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Por quê? Ela casará novamente. E qualquer que casar com a repudiada cometeu adultério. Eu vou parar aqui, porque é muito visto quando se desentende a moça, a jovem esposa, eu vou me separar, eu vou embora, eu vou deixar essa casa. E ela simplesmente recebe apoio de quem não poderia receber, seus pais. Aqui tem uma cama ainda, tem um pratinho de comida.
E se perguntar, você quer separar? Sim, quer separar, então o problema é seu. Agora eu faço uma pergunta. E você vai ficar sozinha, moça? Você é jovem? Ah, eu até tenho nojo de homem. Sim, quem sabe uns meses aí, um ano, ou mais um pouquinho. Mas eu já levo 40 e tantos anos de ministério e estou por ver ainda se manterem. Por um tempo só se mantém. Então, moço e rapaz, vocês jovens, ou homem, vocês que não querem mais viver um com o outro, lembre-se disso, você vai ter que ficar sozinho o resto da sua vida. Ela não errou. E se você empurrar ela para o erro, você é o culpado. Por isso a Bíblia diz que o homem não deva separar a mulher da mulher por qualquer coisa. Por quê? Entende? Ela irá casar de novo e fará com que ela vai cometer adultério. E quem casa com ela comete adultério. Vendo isso, vocês observam a condição que o mundo se encontra? É esta a condição. Por isso, eu volto a dizer a vocês, casais, você aguenta ficar sem mulher? Você aguenta, meu irmão? Você, minha irmã, aguenta ficar sem homem, sem o marido? Hã? É isto que eu pergunto, é isso que você tem que pensar. Ah, mas a vida com ele é ruim. Mas sem ele é pior. Isso pode ser o teu inferno. É o teu inferno. Então, é você que decide. Isso é escrituras, e nós devemos nos posicionar pelas escrituras. Ensinar o que diz as escrituras. E eu penso que se os pastores, os líderes, entende? Todos, padres, tudo ensinasse, bem, padre nem casa, nem quer ter problema, entende? Eu penso que se ensinasse pelas escrituras, nós não teríamos tantos divórcios, tantas separações. As meninas entrariam no casamento consciente dessa responsabilidade, o rapaz também, não como uma aventura, para ver se vai dar ou não vai dar certo. E você pode terminar com isso no inferno. Isso é as escrituras, é o Jesus nos dizendo. Agora você diz, bem, pastor, então, quantos que vão alcançar os céus? Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto, porém não é para ele. Faz que ela, não ele, entende? Você tem que fazer a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo a ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela, não é dito contra ele, casar, mas ela. Por quê? Cristo no tipo. Note, é dito que ele não pode casar novamente somente com uma virgem. Ele pode casar novamente. Ele pode casar novamente se é com uma virgem. Porém, ele não pode casar com a esposa de outro, de jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ela está vivendo em adultério. Não me importa quem ele seja, a Bíblia diz, qualquer que casar com a repudiada vive em adultério. Aí está você, nada de divorciadas.
Está vendo esse original ali atrás, ao princípio agora? Casar novamente. Agora note, ele pode, porém ela não pode. Como Davi, como Salomão, como a continuidade da Bíblia inteira. Agora igual a Davi e aos demais. Agora note, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Note, Paulo manda a mulher que se divorcia do marido, permanecer solteira ou se reconciliar, não casar novamente. Ela tem de permanecer solteira ou se reconciliar com o marido. Ela não pode casar novamente. Ela tem de permanecer solteira. Porém, note, ele nunca disse acerca do homem. Veja, não se pode fazer a palavra mentir. Ao princípio, a lei do sexo pela poligamia. Agora, a palavra de Deus anda exatamente conforme a natureza de Deus, anda em continuidade. Está vendo como há uma linha de pensamento que foi para leste e outra foi para oeste nisto? Você tem de voltar à verdade para descobrir o que é isto. Eu vou parar aqui. Talvez alguém esteja pensando, alguma mulher que me ouve diz, só eles que pode, ela não. Bem, é as escrituras. Jesus mesmo disse, se ela errar, ele pode casar-se novamente. Se ela foi infiel a ele, ela morreu. Morreu. Espiritualmente, para ele, ela quebrou os votos. E daí vem a outra pergunta, e se ele erra e ela se divorcia? O que acontece? E se divorcia, ela pode, se o erro é dele? Não, ela não pode, de forma nenhuma, em nenhuma circunstância, porque ela tem marido vivo. Agora, vocês querem discordar disso? Está na Bíblia. Nós somos responsáveis somente por dizer aquilo que nos diz as Escrituras. Nós não somos responsáveis por ir atrás de argumentos e coisa. Um dia Deus terá que julgar todas as coisas e ele tem que julgar através da sua palavra. Ele não vai tomar pensamentos de A, de B, de filósofo, ou isso e aquilo. Será pela sua palavra. Então vocês observam. E aí é onde eu penso, eu vejo que as mães, os pais, têm que ensinar isso para suas meninas desde cedo. Desde cedo. Por que que Deus fez? Por que que Deus fez a mulher a única fêmea que tem um selo para provar sua virgindade? Vocês acham que isso ali é qualquer coisa? Perante Deus, não. Só o seu esposo é que tem condições de tocar. Por isso que a mulher casada, virgem, ela é como uma virgem mesmo casada perante os olhos de Deus. Agora, se você teve uma desventura lá no mundo, lá fora, e perdeu a sua virgindade, antes de casar você terá que confessar isto. E dizer o que aconteceu contigo, se ele te recebe, tudo bem. Não se toca mais nisso, ele vai te receber como uma virgem espiritual, como uma esposa, é a consideração, mas na realidade não é. E se esconde isto do seu marido, porque a mulher pode enganar o homem nas suas noites de núpcias, então veja vocês, não importa se ela vai confessar aquilo 40 ou 30 anos depois. Ele tem todo o direito de divorciar dela e casar com outra porque ela lhe mentiu. Ela lhe mentiu.
Por isso é preciso acertar. E como disse o profeta, que você pode ser perdoada, irmã, mas nunca justificada. Então, que vocês valorizem, meninas, valorize a sua virgindade, entende? E vamos dizer uma coisa, bem, há muitas coisas para se dizer nesta área, por isso que você não deve ser tocada a não ser por aquele que é o seu marido. Não aquele que vai ser teu marido, só após o casamento, passando pelo civil e pela mão do pastor, na casa de Deus é que você se deixa ser tocada. O beijo é um adultério em potencial, porque as glândulas sexuais, entende, estão nos lábios também. E é impossível um homem, uma mulher se abraçar, se beijar e não terem reações. Então veja vocês, é um adultério em potencial. Bem, que Deus ajude a cada um e veja. Isso é as Escrituras, isso é o que nos disse o Senhor Jesus. Não é o que disse o Papa, ou o que disse uma igreja, ou um pastor, não, não. Isso é a plena palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que Deus vos dê entendimento sobre estas coisas. E se alguém quiser esta mensagem, casamento e divórcio, nós vamos ver se temos e será um prazer enviar para você. Que Deus os abençoe e boa noite. Amém.